Resolução número 98 do CETM, Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, de 30 de junho de 2016, publicado no Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul em 22 de julho de 2016, aprova o regulamento do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros no âmbito das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do Estado do Rio Grande do Sul e da outras providências. Na sessão ordinária número 6, de 15 de junho de 2016, o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, CETM, no uso de suas atribuições legais, regularmente reunidos em sessão desta data, tendo em vista a solicitação da Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional Metroplan, considerando a Lei nº 11.127, de 9 de fevereiro de 1998, que institui o Sistema Estadual de Transporte Metropolitano e Coletivo de Passageiros, SETM, que cria o Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, CETM, e dá outras providências, considerando o Decreto número 39.185, de 28 de dezembro de 1998, que aprova o regulamento do Sistema Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros no âmbito das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas do Estado do Rio Grande do Sul, e dá outras providências, e tendo em vista a avaliação e necessidade de disciplinar o transporte de animais domésticos e cães-guias nos veículos de transporte de passageiros integrantes do CETM em sua área de atuação e resolve. No artigo 1º, esta resolução abrange o transporte de animais vivos, domésticos de pequeno porte, somente cães e gatos de até 10 quilos e cães-guias sem limite de peso, desde que acompanhados de portadores de deficiência visual, no Serviço Intermunicipal de Transporte Coletivo de Passageiros, sob a gestão do Metroplan. E o parágrafo 1º diz o seguinte, que é impedido o transporte de qualquer outro animal que por sua espécie, ferocidade, peçonha ou saúde comprometa o conforto e segurança no veículo, de seus ocupantes ou de terceiros. O parágrafo 2º fala o seguinte, que os cães-guias que acompanham pessoas com deficiência visual deverão ser alojados nos lugares predestinados no compartimento dos passageiros. O artigo 2º diz o seguinte, que com exceção dos cães-guias, os demais animais domésticos somente poderão embarcar para transporte nos horários de 9h30 às 16h30 e 20 horas e às 6 horas em dias úteis. O parágrafo 1º diz o seguinte, desse artigo, o embarque se dará sempre em terminais rodoviários de concessão do DAER, podendo o desembarque ocorrer durante o trecho. O parágrafo 2º fala que apenas 2 animais podem ser transportados por vez, sendo que a prioridade é do cão-guia e os domésticos para aqueles que primeiramente pagarem a tarifa. O artigo 3º ele diz que os animais domésticos vivos serão transportados obrigatoriamente confinados em caixas de transporte, com um único animal no compartimento dos passageiros, alojados no assoalho aos pés do banco adjacente do detentor, salvo quando disponibilizado o compartimento isolado com as devidas adequações às condições de vida e sanidade dos mesmos. O parágrafo 1º desse artigo 3º fala que as caixas de transporte confeccionadas em plástico, fibra de vidro ou similares, cujas medidas não excedam a largura de 23 cm e a altura de 38 cm e comprimento de 41, devem ter resistência suficiente para suportar os animais, ventilação e capacidade de retenção dos dejetos. O parágrafo 2º do artigo 3º diz que os animais domésticos confinados nas caixas de transporte não poderão ocupar os assentos destinados aos passageiros nem ocupar espaço no corredor. O artigo 4º diz que no momento do embarque, o animal doméstico deverá ser apresentado ao condutor do veículo ou fiscalização, atestado médico veterinário emitido até 15 dias antes da viagem, bem como a caderneta de vacinação atualizada, onde conste o registro das vacinas antirrábicas e polivalente com as devidas validades. O artigo 5º fala que o transporte de cada animal doméstico vivo será realizado mediante o pagamento de 100% do valor da passagem do seu detentor e o comprovante apresentado no embarque. O artigo 6º
Ele diz que o detentor do animal doméstico, sob pena de impedimento para prosseguir viagem, tem por obrigação higienizar a caixa de transporte no caso do animal lançar dejetos ou emitir odores que causem desconforto aos demais passageiros. O artigo 7º, ele diz que a responsabilidade da empresa transportadora é por danos ou prejuízo decorrente dos direitos assegurados por esta resolução será apurada na forma da lei. Parágrafo único. Conexões com outras linhas, transbordos e transporte de retorno ainda da mesma empresa não é responsabilidade da empresa transportadora e sim do detentor do animal doméstico, que deve tomar as providências necessárias junto ao terminal rodoviário de concessão do DAER. O artigo 8º, ele diz que a não observância de qualquer orientação desta resolução pode acarretar recusa pela empresa transportadora de embarque e transporte do animal. O artigo 9º, ele já diz que o não cumprimento pelas empresas transportadoras das disposições contidas nesta resolução acarretará as sanções previstas na resolução número 096/2015 CETM e a ser aplicada em dobro no caso da reincidência. O artigo 10 desta resolução, ele fala que ela entra em vigor na data da publicação do Diário Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, Conselho Estadual de Transporte Metropolitano Coletivo de Passageiros, CETM, em 30 de junho de 2016.